Não guarda esse lanche. Guarda. Boa noite a todos. É com muito prazer que voltamos aqui. Uma live muito importante. Nós pensamos, a Fazenda da Paz tem 26 anos que trabalha com adolescente e a média da idade que nos procura é de 15 anos e todos começam 11, 9, 10 anos. E nós estamos enfrentando um problema muito grande, não só aqui no Nordeste, pelo conhecimento e o trabalho que nós temos envolvendo no Brasil, e nós estamos enfrentando um problema muito grande. É o uso da maconha na adolescência. Né? Parece uma coisa banal, porque, queira ou não, todo mundo sabe que tem um movimento muito grande para aprovar o uso da maconha, e se começar lá no adolescente, é mais fácil, né? É mais fácil de envolver, é mais fácil de chamar a atenção. Nós estamos aqui hoje para falar desse assunto, estamos esperando os outros palestrantes entrar, mas já estamos aqui com o Dr. Ronaldo Laranjeira, né? Psiquiatra, mais de 40 anos envolvido nessa área, com conhecimento muito grande, um dos primeiros a bater o pé no chão e pôr a cara a tapa, né? Que no nosso Brasil nós não vamos aceitar de jeito nenhum a liberação do uso da maconha ou de outras drogas, né? Porque os nossos jovens estão sofrendo. Médico psiquiatra titular lá da USP, né? Do Escola Paulista de Medicina. Escola Paulista de Medicina. Desculpa, doutor Ronaldo Laranjeira. Doutor Ronaldo, nós já nos conhecemos há muito tempo nessa luta, viemos fazendo muitas ações nessa luta, e nós sabemos a grande... Boa noite, doutor Quirino. Doutor Quirino. Boa noite, meu amigo Célio, professor Ronaldo, tudo bem? Todos amigos? Boa noite. Então, infelizmente, o doutor Osmar Terra, deputado federal, ex-ministro Osmar Terra, comunicaram agora que ele não teve uma mudança de agenda, ele não vai poder estar com a gente. Mas nós estamos aqui com o doutor Quirino, que é o secretário nacional, né? É o responsável por nossa política de cuidado, é o responsável da política de acolhimento, é o responsável da política de prevenção, né? E eu comecei falando aqui do que nós estamos enfrentando. É a questão do cuidado com o adolescente e a questão do uso de maconha na adolescência, porque aqui no Nordeste, e eu viajo muito o Brasil nessa questão das políticas sobre drogas, né? Eu trabalho com a comunidade terapêutica há 33 anos e a gente sempre cuidou do adolescente. E os que chegam com a gente, quando ele chega de 13, 12, 13 anos, ele começa dos 9 aos 11 anos, são idades que começam. Eu sou dependente químico, comecei a usar com 11 anos. Né? Comecei com maconha também, né? Fumando cigarro de maconha, e daí foi para muito tempo. E a nossa preocupação, doutor Quirino e doutor Ronaldo Laranjeira, é muito grande. Porque cada dia que passa, nós estamos vivendo, parece que é uma pressão para não cuidar dos adolescentes. Parece que é uma pressão contrária para a gente não informar o adolescente das consequências. E falar para o adolescente que não pode é a mesma coisa de chamar ele, mas ele pode ser bem informado sobre as consequências dele, principalmente do uso da maconha, que para os adolescentes, eu converso muito com adolescentes aqui nas escolas, e eles perguntam, mas, sério, é natural, a gente lê, tem vários cientistas, que são os mesmos que falam isso, né? 3 ou 4 no Brasil, que falam que o uso recreativo da maconha, e a maconha não faz mal, que a maconha é natural, que a maconha é isso. E eu sou um fruto do distúrbio total da maconha. Célio Luiz Barbosa, comecei a minha dependência química no uso da maconha, e eu tenho certeza que eu tenho sequelas até hoje por causa disso. Como lembrança de nomes, eu acho que foi do uso. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é isso. O nervosismo que de repente aparece, que a gente tinha quando da abstinência da maconha, e os nossos adolescentes estão sofrendo.
Então, eu quero chamar aqui o doutor Ronaldo Laranjeira, um grande especialista nessa área, um grande conhecedor, né? 40 anos nessa área, e sabemos. Eu visitei um trabalho muito bom, muito bem organizado em São Paulo, né, para cuidar de adolescentes, que o doutor Ronaldo Laranjeira, com um grupo, colocou para funcionar. Né? Então, doutor Ronaldo Laranjeira, o uso da maconha na adolescência traz consequência para o futuro e como cuidar? Boa noite, doutor Ronaldo. Seu microfone está... Seu microfone... Liga. Agora. Não, liga. Aí, acho que ligou. Não estou ouvindo. Não estou ouvindo o senhor. Você está ouvindo, querido, doutor Ronaldo? Nós não estamos ouvindo o senhor ainda, doutor. Ô, André. Ok, Sérgio. O problema na internet do doutor. O senhor sai e volta de novo, que aí retorna a questão da questão do som. Aí você continua, Sérgio, aí ele volta já já. Tá. Então, só um pequeno problema do Dr. Ronaldo. Então, nós, a Fernanda Paz, quando teve essa ideia de chamar o doutor Quirino, doutor Ronaldo, infelizmente não temos a presença do deputado Osmar Terra, ex-ministro, porque nós estamos enfrentando um problema muito sério. Muito sério. Né? Doutor Ronaldo. Boa noite. Não sei. Boa noite. Boa noite. Agora está ótimo. Está ótimo. Então, vamos ouvir o senhor. É um prazer estar aqui com o doutor Quirino Cordeiro e o próprio o ministro Osmar Terra, que é um grande batalhador aí nessa área. Em primeiro lugar, eu queria louvar toda a dedicação do próprio Quirino e do próprio Osmar Terra por anos. São vozes do governo que estão internacionalmente fazendo a diferença. Porque a gente acha que o mundo todo está legalizando a maconha, o que não é verdade. Quando você vai em reuniões internacionais, obviamente você tem o efeito dos Estados Unidos, do Canadá e alguns outros países que optaram pela legalização, mas a grande maioria dos países não favorecem a legalização. É bom de saber que no mundo você tem tipo 3% das pessoas no mundo usam maconha. Nos Estados Unidos, principalmente nos estados que legalizaram a maconha, esse número pula para 20%, que é mais ou menos o que acontece no Canadá. Então, no Brasil, qual é a opção? E acertadamente o governo está fazendo, na figura do Quirino e na figura do próprio ministro Osmar Terra, é fazer valer que no Brasil nós não vamos endossar, né, a legalização, que fundamentalmente seria você tolerar um mercado cada vez mais complexo sobre a maconha. As pessoas ainda ficam pensando na maconha como a maconha de 20, 30 anos atrás, que tinha uma concentração de THC ao redor de 3%. Né? A maconha nos dias de hoje é uma maconha muitas vezes mais forte. Né? Quando se pergunta para um paciente hoje em dia, você tem não só que saber que ele fuma maconha, quantos baseados, mas que tipo de maconha ele usa, e é uma maconha que pode chegar até 20% de concentração de THC. E o que é mais importante, cada vez mais a gente está vendo nos adolescentes, é usando cigarro eletrônico de maconha. Às vezes as pessoas, nos Estados Unidos, 40% do consumo de maconha
não é na forma de cigarro, mas é na forma de chocolate, balas, refrigerantes, contendo uma grande parte de THC. Então, o mercado da maconha ele se diversificou muito, né? Então, para a gente pensar que quando a gente fala da legalização ou da tolerância no Brasil sobre a maconha, a gente está falando desse mundo bem mais diversificado e uma droga muito mais poderosa, né? E é por isso que a sua pergunta, Célia, ela vem na central. Qual é o impacto nos adolescentes dessa nova maconha? Você deu o depoimento pessoal e o quanto isso impactou lá atrás na sua vida. Mas é o que nós estamos vendo no dia a dia, né? Isso acontece nos Estados Unidos. A principal causa de procura para tratamento da dependência química é maconha. 50% das pessoas que buscam o tratamento sobre dependência química nos Estados Unidos é devido ao uso da maconha. Aqui em São Paulo, na clínica, isso também acontece. Quando às vezes as pessoas perguntam qual é a principal droga que faz com que as pessoas venham para tratamento, na população jovem, com certeza, é a maconha, né? E essa maconha diversificada, né? E o que causa nos adolescentes? Que o uso da maconha vai influenciar, vai impactar exatamente o cérebro no momento em que o cérebro está se diversificando, entre os 14 até os 24 anos. É um período de intensa formatação do cérebro. O adolescente que começa a usar nesse período, onde o cérebro está se preparando para ser o cérebro do adulto, vai ter prejuízo de memória, de concentração, vai perder até 7 pontos no coeficiente de inteligência. Você pode falar, 7 pontos? Qual é o normal? Normal é 100 pontos. A maioria da população tem 100 de QI, né? Se a pessoa tem 130, que é muito pouco as pessoas que têm um QI maior e perde 7 pontos, já é um prejuízo. Mas a maioria das pessoas tem 100 de QI. Se perde 7 pontos, é uma diferença entre a pessoa conquistar uma autonomia do trabalho, autonomia de ganho pessoal, e ser uma pessoa que fica... a tutela fica dependendo economicamente, quer seja da família ou quer seja do Estado. Então, a maconha, e esses são os estudos do próprio Estados Unidos que mostram, né? O uso da maconha na adolescência, a pessoa não vai conseguir terminar os estudos, não vai conseguir ter uma vida profissional consistente e vai ficar dependente economicamente, quer seja da família ou do Estado. Os prejuízos em termos de memória, né, os prejuízos em termos de concentração, daquilo que a gente chama de função executiva, né, que é a capacidade de pensar, planejar e fazer uma coisa após a outra. Esses são sutilezas significativas, né, porque o discurso, a narrativa, né, sobre a maconha, falar a maconha não produz, não dá morte, ninguém morre de maconha. Não morre, mas fica incapacitado. Então, esse conceito é fundamental para as famílias terem esse tipo de informação, de que para não banalizarmos a maconha não pode ser banalizada no seguinte: a maconha de antigamente, né, também não seria banalizada, meu modo de ver, mas a maconha atual e o tipo de padrão de consumo que os nossos adolescentes estão fazendo, quer dizer, não é que a pessoa fuma um baseado por mês, não, ela vai fumar 3, 4, 5, 10 baseados por dia, porque a maconha barata, ela tem uma rede de distribuição muito grande no Brasil inteiro, né, que a gente não pode desconsiderar o fato de que o tráfico, o crime organizado, né, ele distribui seja a maconha, as outras drogas, de uma forma bem
do Brasil inteiro. Tem essa distribuição. O tráfico não é só um local que a pessoa distribui, é uma rede de varejo, né? Eu falo que é uma rede de varejo, né? Não é. Tem os grandes traficantes, obviamente, né? Que nem o tipo Pablo Escobar, que exportava uma tonelada de cocaína para os Estados Unidos e recebia uma tonelada de dólares. Não é esse o crime organizado no Brasil. O crime organizado é uma rede de varejo diversificada que é válido no Piauí, é válido no Norte e Nordeste, é válido aqui em São Paulo. É uma rede bem diversificada. E se a gente comprar a ideia de tolerância em relação à maconha, foi o que está acontecendo nos Estados Unidos. Legalizou-se a maconha em vários estados americanos e o crime, né, organizado, o tráfico, só aumentou. Basta ver o que aconteceu lá no Colorado, né? O Colorado foi um dos primeiros estados a legalizarem a maconha. E você vai ver o tráfico em Denver só aumentou. Então, é um banho de água fria no argumento, meio ingênuo, no meu modo de ver, que basta legalizarmos e que nós vamos resolver a questão da maconha no Brasil. Não, a legalização, ou se a gente flexibilizarmos as nossas leis, né, é por isso que a tendência, felizmente, do atual governo e do doutor Quirino e do Osmar são pessoas que sabem disso, sabem a história da maconha e não vai se vender um argumento falacioso, um argumento frágil de que se para a gente resolver o problema da maconha basta legalizarmos que vamos resolver. Não, se nós flexibilizarmos, né? No Brasil, tem que falar que o usuário ele não é criminalizado, né? Ninguém é preso por portar ou fumar um cigarro da maconha. Isso já acontece no Brasil, que já tem uma descriminalização do usuário, né? Então, esse é um aspecto importante no debate, né? Que não se a gente fica no Brasil prende-se usuário de maconha de qualquer lugar. Eu desconheço esses dados e, legalmente, pela nossa lei, o usuário não pode ser preso. Quem vai ser preso são pessoas que se envolvem de alguma forma no tráfico. Então, essa é uma questão importante, que o Brasil não tem uma lei draconiana, uma lei que pune sem critério nenhum os usuários de drogas. Pelo contrário, o que está se tentando fazer, e isso nesses últimos anos o governo tem tentado criarmos e apoiarmos várias formas de tratamento, inclusive as comunidades terapêuticas, tentarmos levarmos para a escola uma mensagem melhor. Acho que o grande desafio, e eu tenho falado isso várias vezes para o doutor Quirino, e o grande desafio nosso é como atingir no nosso discurso, né, na nossa narrativa, né, da nossa narrativa de prevenção, como atingir essa população mais jovem. Esse é o grande desafio. Eu não tenho essa resposta e eu acho que eu não seria a pessoa para falar com crianças, porque eu só sou velho e da forma como eu falo, às vezes espanta, né, as pessoas mais jovens. Então, a minha narrativa é uma narrativa médica. Sou psiquiatra, sou professor titular de psiquiatria. Eu não posso colocar um outro chapéu e falar diferente do que eu falo. Mas eu sei que a forma, a narrativa que eu a gente precisamos, né, nos aliarmos a pessoas que possam convencer ou ter uma narrativa mais que atinja os jovens. A analogia que eu gostaria de fazer,
e já falei isso algumas vezes, mas eu acho que a melhor é que nem na área ambiental, sei lá, há 20, 30 anos, o discurso ambiental, a narrativa ambiental estava meio perdida, né? Mas, ao longo dos anos, se convenceu toda uma geração de que precisamos preservar o meio ambiente, que você jogar uma garrafa de plástico na praia aqui no Brasil vai matar golfinhos no outro lado do mundo. Houve uma melhora da percepção da questão ambiental. E isso com muito esforço, com muita gente trabalhando, mas houve uma melhora da parte de prevenção ambiental. Precisamos melhorar muito, não tenho dúvida disso. Mas eu acho que nós temos que fazer alguma coisa parecida em termos de narrativa. Esse é o desafio dessa minha geração e da geração que está chegando aí, de profissionais, né? Da gente nós encontrarmos uma narrativa que atinja mais e melhor a população. Porque nós não podemos ser contra nossos filhos, netos, né? Nós temos que achar uma forma, né, de levar a mensagem na escola, não só a mensagem de que a droga faz mal, que isso a gente já tem feito, né? Mas levarmos uma mensagem de que a droga ela muda a essência das pessoas. Eu acho que como transformar isso que eu estou falando numa mensagem bonita, como a própria questão ambiental conseguiu fazer, né? Desculpe estar me alongando demais, querido, mas é só para fechar aí esse tipo de... Eu acho que a mensagem que eu gostaria de dar, não só aqui, o que todo mundo aqui que vai estar nos seguindo sabe que a maconha causa prejuízo, a gente vai falar isso de várias formas, mas acharmos um jeito de levar essa mensagem para quem realmente precisa. Célio, a sua, acho que o Quirino pode falar, acho que é o próximo a falar. Tá, é o próximo, eu vou falar com o senhor aqui. Gostaria que o senhor colocasse, depois do doutor Quirino também como psiquiatra, quais os males, quais os distúrbios frequentes que a maconha traz para o adolescente? São perguntas que eu tenho de mães que conversaram comigo hoje durante o dia. Hoje eu acho assim que eu vou falar rapidinho e gostaria de... O Quirino é psiquiatra, né? E ter também orgulho, né, da nossa profissão, mas para as mães, sério, eu acho assim que aquilo que eu comecei a falar, a maconha ela influencia no cérebro do adolescente, vai causar prejuízo de memória, de atenção, de organização, a pessoa vai ter dificuldade escolar, né? Vai ter prejuízo na parte de inteligência. É um prejuízo sutil, mas absolutamente significativo. Vai aumentar a chance de 30% de ficar deprimido como adulto, aumentar a chance de ter ansiedade, vai aumentar a chance de ter ideias de suicídio. Se você for ver no último ano só, em termos das principais revistas de psiquiatria, né, onde o conhecimento científico está, mudou completamente a percepção da psiquiatria sobre o impacto nos adolescentes. E isso que eu estou falando, a gente já tem tentado traduzir isso para as famílias, né, de como aumenta a depressão, a psicose, né? Quer dizer, a psicose é um prejuízo significativo, né? Quer dizer, as pessoas que... Eu falo, tem 1% da população que tem um quadro que a gente chama de esquizofrenia, que é psicose, que é um quadro grave de psicose.
1% fala, 1% das pessoas que desenvolvem o quadro psiquiátrico grave é muito, porque essas pessoas vão ter que ser cuidadas pelas famílias, vão ficar incapacitadas do trabalho. E tem evidências que a maconha aumenta esse número de pessoas com transtornos psicóticos. Então, essa é a grande argumento, do meu modo de ver, né? E tem estudos que mostraram isso recentemente. Isso foi questionado pelas pessoas que defendem a legalização, que a maconha não causa prejuízo mental. Mas eu só vou falar no último ano e meio, né? Se você for ver, se deter nas principais revistas de psiquiatria, mudou completamente as pesquisas mostrando exatamente isso que eu falei. Tá. Daqui a pouco nós voltamos, doutor Ronaldo Laranjeira. Doutor Quirino, nós viemos desde 2017, nós participamos de muitas ações do Conselho Nacional de Política sobre Drogas, participamos de muitas ações nas transformações da saúde mental. Dou os parabéns ao senhor aqui, que teve a grande coragem de fazer essa mudança, mais de 30 anos que nós viemos sofrendo com um tipo só de política. Eu tenho certeza que todas as políticas têm que ser igualitárias, têm que ser num caminho só, né? Não é só o cuidado, não é só o acolhimento, não é só a reinserção, né? Todas as políticas devem funcionar para a gente chegar no denominador comum, que é, primeiro, resguardar os nossos filhos de ter o uso de droga, porque é ele que vai decidir. Mas se ele é conscientizado, eu sei que ninguém conscientiza ninguém, mas se ele é informado sobre o que pode acontecer com ele com o uso de droga no começo da adolescência ou depois, né? Nós sofremos demais. Nós estamos sofrendo muito por falta de uma política virada ao adolescente, né? Por causa de uma política. Eu sei que nós estamos fazendo muito, né? Mas o Brasil é imenso e nós estamos vendo falsas lideranças. Para mim é fake news há muito tempo, mas grandes mentiras, né? A maior mentira é quando a gente isso já acontece há muitos anos, que quando chama a gente para fumar um baseado e você está lá no começo, a primeira coisa que eles falam, você não é homem não, rapaz, né? A primeira coisa é mexer com o brilho da pessoa. E cada dia que passa está sendo profissionalizado a maneira de informar para os nossos adolescentes, né, o uso da maconha, principalmente da maconha. E o que é que nós, no Brasil, e o governo que o senhor representa, né, primeiro, o que é que nós podemos, não é evitar, que ninguém evita esse tipo de coisa, mas o que é que nós estamos preparando no Brasil, primeiro? Eu tenho certeza, eu sei que o nosso Brasil não vai aceitar a legalização da maconha. Isso é um grupo pequeno, financiado por um grande financiador, Jorge Soros. Eu não tenho vergonha não, eu falo abertamente da onde que vem esse recurso, que todo mundo sabe, né? Um grupo pequeno, que a maioria tem a patente, a maioria já tem a patente do uso esses grupos que tem aí, a maioria já tem a patente de bolo, não sei, de algumas coisas da maconha. Isso é um negócio, e esse negócio, quem está sendo prejudicado? O Brasil e os nossos adolescentes. Doutor Quirino, é com o senhor. Bem, antes de mais nada, muito boa noite, Célio. Parabéns pela iniciativa, pela organização deste evento. Acho muito importante para toda a sociedade brasileira ter a possibilidade de discutir esse tema e buscar informações acerca dessa questão que é central nas políticas públicas sobre drogas no Brasil. A discussão sobre o uso da maconha, a liberação do uso da maconha em nosso país precisa ser bastante debatida, a população precisa ser cada vez mais esclarecida acerca dessa questão. Boa noite, professor Ronaldo Laranjeira. É sempre uma grande satisfação estar com o senhor, né, enfim, e principalmente nesse momento, nesta live. Célio, o Brasil, no ano passado, mais precisamente no mês de abril, teve a publicação
do que é considerado, então, a nova política nacional sobre drogas. A nova política nacional sobre drogas foi publicada por meio de um decreto presidencial, decreto do presidente da República, número 9761, que instituiu uma série de mudanças para que nós pudéssemos ter, então, a possibilidade de termos ações mais efetivas no enfrentamento das drogas no Brasil. Isso porque, infelizmente, antigas políticas públicas na área de drogas no Brasil vinham apresentando indicadores, resultados extremamente insatisfatórios. Então, era essa a realidade que nós tínhamos, e no início da gestão do atual governo federal, houve, então, publicação de uma nova política nacional sobre drogas para que nós pudéssemos ter, então, um enfrentamento mais efetivo aos problemas decorrentes nessa área no Brasil. Um dos pontos que alicerça a nova política nacional sobre drogas no Brasil é a posição clara contra a liberação das drogas, e aí inclui, obviamente, a liberação da maconha. Então é isso que nós temos a partir do início da atual gestão do governo federal. Isso porque, Célio, últimas gestões do governo federal, infelizmente, no mínimo, nos últimos anos, vinham flertando com a possibilidade da liberação da maconha e de outras drogas no Brasil. Acho que é importante, né, o que eu vou buscar aqui nesse momento, Célio, trazer para as pessoas que estão nos acompanhando agora, trazer resultados de experiências internacionais que acabaram por flexibilizar o uso de drogas, o porte de drogas, a produção de drogas, enfim. Então, eu gostaria de trazer algumas experiências mundo afora que acabaram, então, enveredando por esse caminho e que acabaram, então, tendo resultados bastante ruins. Eu acho que é importante que nós estudemos os resultados, as experiências que outros países vêm tendo com a flexibilização do controle da cannabis, para que o Brasil, então, se conscientize de fato que esse não é o caminho para que a sociedade brasileira, então, enfrente os graves problemas que nós temos na área das drogas, da dependência química em nosso país. Acho que a primeira questão que é importante, Célio, ficar claro para as pessoas que estão nos acompanhando, é que quando há a flexibilização sobre o controle da maconha, há, consequentemente, um aumento do consumo. Essa é a primeira questão que é importante ficar claro. Este ano, agora, 2020, foi publicado um estudo realizado pela Universidade de Nova York, nos Estados Unidos. Esse estudo foi publicado numa revista internacional de grande qualidade científica chamada JAMA. A JAMA é o jornal da Associação Médica Americana. Esse estudo foi realizado entre os anos, Célio, de 2008 e 2016. E esse estudo mostrou que os estados americanos que liberaram a maconha, nesses estados houve um aumento importante do consumo entre adolescentes e adultos jovens. Tem outro estudo importante realizado no estado do Oregon, o estado americano, que liberou também, que legalizou o uso da maconha. Houve um aumento importante do uso dessa droga, principalmente por meio de vaporizadores. Há um outro estudo também importante que foi publicado no ano de 2018, realizado aqui no nosso vizinho, no Uruguai, que também legalizou a maconha naquele país. Esse estudo, publicado então em 2018, mostrou um aumento importante do consumo de maconha entre pessoas acima de 55 anos. Após a legalização da maconha, então, no Uruguai, nesse grupo de pessoas houve um aumento do consumo na ordem de 229%. Então, hoje está mais que pacificado que a flexibilização no controle de qualquer substância, e a gente está falando aqui da maconha, né, os dados que nós temos hoje de experiências acumuladas em outros países é que a flexibilização do controle da maconha leva, consequentemente, ao aumento do seu consumo. Uma outra questão que sempre se coloca, na verdade, é um argumento completamente falacioso, que não encontra respaldo na realidade, que é uma possível legalização da maconha levaria a uma diminuição do narcotráfico. Essa é uma situação também que não se sustenta. Por exemplo, no final do ano passado, 2019,
um periódico aqui no Brasil, a Gazeta do Povo, publicou um artigo bastante interessante chamado Por que a legalização da maconha é um fracasso na Califórnia. A Califórnia é um estado americano que liberou a maconha. E, na verdade, é um grande fracasso na Califórnia a legalização da maconha, porque o que acaba acontecendo é que quando a legalização de uma droga, essa droga acaba ficando mais cara, porque, enfim, sobre toda a sua cadeia produtiva, incide impostos, acaba ficando mais difícil o acesso dessa droga no mercado legalizado. Então, na verdade, fica muito mais fácil que o consumidor continue comprando a droga no mercado paralelo, com o narcotráfico. Então, na verdade, você tem um aumento do consumo quando uma droga é legalizada, e nós vimos aqui que isso acontece, e, na verdade, há um aumento de consumo no mercado paralelo, porque o mercado oficial sempre é mais caro e é mais difícil de se obter a droga. A BBC News, né, enfim, no ano passado, publicou uma matéria bastante interessante mostrando o aumento do narcotráfico em estados americanos que liberaram maconha. Aqui no Uruguai, né, o estado que nós já conversamos aqui, que também que legalizou a maconha, um estudo publicado no ano de 2019, em dezembro, então, do ano passado, mostrou que não há apenas um aumento do tráfico da maconha. Houve também no Uruguai aumento do tráfico de outras drogas. Só para quem está aqui nos assistindo, no ano passado, por exemplo, houve a maior apreensão de cocaína realizada em toda a história do Uruguai. Houve uma apreensão da ordem de 4,5 toneladas, uma única apreensão de cocaína no Uruguai, mostrando que o aumento do tráfico não se dá apenas da droga liberada, mas há um aquecimento desse mercado ilegal da droga, como nós podemos observar aqui no caso do Uruguai. No Canadá, por exemplo, também houve um problema, né, enfim, porque quando houve a legalização da maconha, a indústria da maconha canadense apostou de um jeito muito forte, né, na produção de maconha para abastecer esse mercado recém-legalizado, recém-criado. O que acabou acontecendo, teve a publicação, né, de um estudo no final do ano passado, final de 2019, que no ano passado, então, houve um acúmulo importante de maconha produzida para alimentar o mercado oficial da maconha lá no Canadá. Houve um acúmulo de 400 toneladas da produção de maconha no Canadá. Por quê? Porque, na verdade, não houve, diferente do que era esperado, não houve um aumento do consumo no mercado oficial da maconha, no mercado legalizado. Por quê? Justamente por conta dessas questões todas que nós conversamos. E agora, obviamente, que a gente precisa ser muito inteligente para saber para onde que a indústria da maconha está querendo vender todo esse excedente de produção da maconha naquele país. Tem uma outra coisa que é interessante, né, enfim, que nós temos que conversar aqui, é que simplesmente a legalização da venda, da produção de uma droga como a maconha, isso não vai causar um impacto no crime organizado, né? Na verdade, quando nós falamos de crime organizado, essa é uma questão importante aqui, nós estamos falando de grandes organizações, né, organizações criminosas, que se por um acaso ocorrer uma dificuldade para a venda, por exemplo, de uma droga que pode ser legalizada, isso não acontece, mas supondo que isso pudesse acontecer, simplesmente essas organizações criminosas mudariam a sua área de atuação. Isso tem acontecido, tem uma experiência, né, que aconteceu na Baixada Fluminense, lá no Rio de Janeiro, teve uma certa ocasião em que houve um aumento muito grande da repressão ao narcotráfico e o crime organizado acabou mudando a sua ação criminosa, por exemplo, para o crime de roubo de cargas. Então, a gente aqui está falando de organizações criminosas que movimentam uma quantidade muito grande de recursos financeiros e que, na verdade, não se abalariam tão fácil com a liberação, com a legalização da maconha.
Então, esse é outro ponto também. Nós não podemos ser tão polianescos, tão ingênuos em acharmos que a liberação da maconha seria um golpe mortal no crime organizado no país. Outra questão que é importante diz respeito à violência, né? Uma argumentação muito grande, né, muito forte para a liberação da maconha, para a legalização da maconha, é que esse fenômeno levaria a uma redução da violência no Brasil, que realmente é muito alta, principalmente ligado à questão das drogas. Se nós pegarmos, então, o exemplo do Uruguai, só no ano de 2018, no primeiro semestre daquele ano, só no primeiro semestre de 2018, houve um aumento das taxas de homicídio de 66,4% no Uruguai. Isso daí principalmente por conta do aumento da disputa pelo mercado ilegal da maconha, que aumentou muito naquele país após a legalização da droga. Esses dados que têm sido publicados a exaustão aqui no Brasil, foram publicadas matérias na Folha de São Paulo, na Zero Hora, no El País, na Gazeta do Povo, enfim. Então, essa é uma coisa mais que documentada, esse aumento importante da violência no Uruguai. E houve também no Uruguai um aumento importante de crimes contra o patrimônio. Então, essa questão de você argumentar que a liberação da maconha, a legalização da maconha vai levar a uma redução na violência, não é isso que a experiência internacional tem mostrado. Foi publicado também, agora no ano passado, um estudo realizado no estado do Colorado, um estado americano que legalizou a maconha, e aqui no Brasil esse estudo foi trazido, né, uma publicação no periódico da Agência Brasil, um estudo realizado entre os anos de 2013 e 2016, mostrando que no Colorado, o estado que liberou a maconha, que legalizou a maconha, houve um aumento de 5% da criminalidade, enquanto que no restante dos Estados Unidos houve uma redução no mesmo período da criminalidade. Quando se fala, então, da criminalidade violenta como homicídio, Célio, o aumento foi ainda maior. Foi um aumento de 12,5%, enquanto que nos Estados Unidos, de maneira geral, houve uma redução dos crimes violentos como homicídio. Então, esse é um outro exemplo, né, de que a redução da violência não acontece com a liberação da maconha, muito pelo contrário. Esses exemplos todos dos Estados Unidos, do Uruguai, mostra que esse argumento é totalmente falacioso e que não encontra sustentação em dados da realidade. Um outro argumento também que se coloca o tempo inteiro por grupos que buscam a legalização da maconha no Brasil é que haveria, né, com essa ação, uma redução do encarceramento. Isso também não é verdade. Tem um estudo publicado no ano de 2016, Célio, pelo Instituto Trabalho, Terra e Cidadania, mostrando que mais de 60% dos países que toleram o uso de drogas tiveram aumento importante do número de presos. Isso porque, como nós já conversamos aqui, quando se legaliza uma droga, no caso da maconha, por exemplo, há um aumento de pessoas usando, aumento do narcotráfico, aumento da disputa pelo mercado ilegal da droga, por consequência, o aumento da violência e o aumento do encarceramento. Então, nós não teríamos redução de encarceramento no Brasil com a liberação da maconha. Isso daí também é uma coisa que não encontra respaldo em experiências internacionais de países que liberaram a maconha. Um outro fenômeno que a gente precisa conversar também, um fenômeno importante, que é o aumento de acidentes automobilísticos, acidentes no trânsito, em estados americanos que liberaram, que legalizaram a maconha. Esse foi um estudo publicado, um estudo importante, publicado pelo Instituto de Segurança Viária das Seguradoras dos Estados Unidos, mostrando, então, que os estados americanos que legalizaram a maconha, houve um aumento importante dos acidentes automobilísticos. A estimativa é que só nos Estados Unidos, cerca de 12 milhões de pessoas dirigem sob efeito da maconha. Tem um estudo também realizado no Canadá, em Quebec, mostrando esse mesmo fenômeno. Então, a gente vê que a repercussão, né, enfim, de uma possível legalização da maconha é tremenda e se abate sobre toda a sociedade. Quando nós falamos de saúde pública, então, o impacto é devastador, o impacto é gigantesco da liberação da maconha. Como já foi dito aqui pelo professor Ronaldo Laranjeira, a maconha é um fator de risco ambiental mais importante para o desenvolvimento de quadros psicóticos. São quadros psiquiátricos graves e podem cursar com grande incapacitação
para a pessoa que apresenta esse quadro clínico. O principal quadro psicótico que é desencadeado pela maconha é a esquizofrenia, né? Existe farta literatura científica mostrando a maconha como um importante fator de risco para a esquizofrenia. Inclusive, está muito documentado, por exemplo, a questão da dose-resposta, ou seja, quanto mais maconha se usa, maior a chance de se desenvolver quadros psicóticos como esquizofrenia. Um outro fenômeno também que é muito documentado na literatura é que quanto mais precoce o uso, o início do uso da maconha, maior a chance do indivíduo desenvolver quadros psicóticos como esquizofrenia. Esses dados são mais que sedimentados na literatura. Por quê? Porque a maconha é uma droga que compromete o neurodesenvolvimento. Então, quanto mais precoce o início, quanto mais se usa, maior vai ser o impacto, então, do neurodesenvolvimento e maior a chance da apresentação de quadros psicóticos, como a esquizofrenia e de outros transtornos mentais graves. Tem uma experiência nessa área da saúde pública, ocorrida em Portugal, mas um fenômeno bastante interessante que ocorreu naquele país, e teve um estudo científico publicado numa revista bastante importante no ano passado, 2019, mostrando que em Portugal, após a legalização da maconha, houve um aumento de 30 vezes na taxa de internação de pessoas com quadros psicóticos relacionados ao uso da maconha naquele país. Então, houve um aumento de 30 vezes a internação de pessoas em Portugal depois da liberação da maconha por conta de quadros psicóticos, mostrando um impacto muito importante na saúde mental da população portuguesa. Além disso, a maconha sabidamente é um fator de risco importante para ansiedade, depressão, suicídio, comprometimento cognitivo. A maconha, por conta dessas questões todas, está relacionado com abandono precoce da escola, enfim, causa uma série de danos e de problemas na saúde mental das pessoas, principalmente dos adolescentes. Uma outra questão, Célio, também, que é um outro ponto que o tempo inteiro se coloca também de um jeito totalmente inapropriado, é que uma possível liberação da maconha ajudaria o Brasil, por exemplo, a aumentar a arrecadação de impostos. Isso daí, enfim, até poderia acontecer. À medida que você cria um mercado, que você legaliza uma droga, você oficializa a possibilidade de venda, é claro que você vai aumentar a arrecadação de impostos. Entretanto, tem um estudo publicado pela Universidade do Estado do Colorado, o Estado americano, obrigado, tem mais 3 minutos. Que liberou a maconha. É importante ficar claro que os gastos com problemas decorrentes da liberação da maconha naquele estado foram 4 vezes maiores do que os recursos arrecadados com a venda da maconha legalizada. Logo, esse argumento de que liberar maconha, porque você vai ter mais arrecadação de impostos, isso vai ser um benefício para a sociedade, isso é completamente equivocado, porque os gastos advindos, os problemas relacionados com a liberação da droga, enfim, no caso da maconha, os gastos vão ser muito maiores do que os possíveis impostos arrecadados. Se a gente pegar, por exemplo, fazer um paralelo com a questão do álcool, né, a maior indústria que nós temos no Brasil hoje é a indústria do álcool. Obviamente que nós não queremos que a segunda indústria mais importante, com mais força no Brasil, seja a indústria da maconha. Ou seja, então nós não podemos aceitar esse argumento, porque ele é totalmente falacioso. Uma outra questão que é importante também diz respeito à saúde das crianças, né? Nos Estados Unidos, nos estados que liberaram a maconha, e também no Canadá, houve um aumento muito importante de internações de crianças por quadros de intoxicação pela maconha. Porque quando há legalização da maconha, há também a possibilidade da venda de produtos alimentícios, produtos cosméticos com maconha, e na verdade isso acaba ficando mais à disposição das crianças, que infelizmente acabam ingerindo esses doces, essas guloseimas com maconha, e acabam então se intoxicando. Então, enfim, para finalizar, é muito importante, Célia, é muito importante que
que a sociedade brasileira entenda que as experiências de liberação da maconha em vários países têm causado uma série de problemas. E, sem dúvida alguma, se isso acontecer no Brasil, a liberação da maconha, de qualquer tipo de droga, não vai ajudar a solucionar os graves problemas que nós temos na área das drogas e dependência química no Brasil. Muito pelo contrário, a possível liberação da maconha no Brasil só vai fazer piorar essa situação. E os impactos, na verdade, como nós vimos, os impactos são para os usuários, para as suas famílias e para todo o conjunto social. Por conta disso, nós não podemos liberar a maconha no Brasil, nós não podemos liberar nenhuma droga hoje ilícita, e essa é a posição do governo brasileiro, a posição firme do governo brasileiro nesse sentido, e essa é uma posição que foi externada, que foi colocada na nova política nacional sobre drogas, Célio. Desculpa. Doutor Quirino e doutor Ronaldo Laranjeira, observando muitas coisas aqui do dia a dia, do que nós fazemos, nós temos no Brasil um grupo muito pequeno, mas que faz muito barulho, né? E muito barulho na questão da legalização da maconha, e atrás da maconha vem as outras drogas, é lógico, né? Mas sem nenhuma firmeza, as pessoas no Brasil, a sociedade, a família, principalmente a família e os pais, por não ter conhecimento do que acontece, principalmente os pais que têm filhos com algumas doenças que levam a convulsões, como epilepsia. E eu acredito que o último estudo que nós fizemos, eu participei do grupo de trabalho quando estava no CONAD, o grupo de trabalho, que para julgar o artigo 28, para dar subsídio, né, o CONAD ia dar, junto com o Conselho de Penitenciárias, de Políticas Públicas e Penitenciárias, e o CONAD, montou-se um grupo de trabalho. Então, juntou um grupo que estava envolvido ali, o juiz que comandava, quando começou o grupo de trabalho, ele soltou a notícia: hoje eu me droguei muito. Então, são pessoas envolvidas no dia a dia, e envolvidas com droga, envolvidas com uso pessoal, mas está incomodando a família, porque eles estão usando a maconha medicinal, porque eu sou leigo, nunca vi falar que existe uma maconha medicinal. Existe uma molécula, porque senão quem tem problema de pressão, doutor Ronaldo Laranjeira e doutor Quirino, tem o veneno da jararaca, faz um dos melhores medicamentos para controlar a pressão. Então nós temos que liberar a mordida da jararaca para todo mundo, né? Da mordida da jararaca. Então, o que nós estamos falando? Nós temos crianças que estão sendo usadas pela criminalidade. Ele começa, e as nossas leis, por não prender, as nossas leis, como o doutor Ronaldo Laranjeira colocou, nós já descriminalizando o usuário há muitos anos. Nossa lei há muitos anos não penaliza o usuário, né? Então, o que os senhores pensam quando os senhores escutam que o Brasil, principalmente com essa notícia falsa, que a ONU já tirou a questão da maconha, já passou para outra maneira de cuidar da maconha do Brasil, que é uma grande mentira. Doutor Quirino já está colocando isso bem, que o Brasil não faz parte disso. Doutor Ronaldo Laranjeira, o aumento do uso de droga e o aumento, que é uma das maiores drogas que nós temos hoje no Brasil, é o uso do álcool, né? Na questão da pandemia, nossos jovens estão jogando videogame e fumando maconha. Isso eu tenho relato dos pais que nós estamos vivendo isso. O que podemos fazer para melhorar? Eu acho assim, primeiro, eu acho que a sociedade mais informada, né, e eu acho que essa live está fornecendo muitas informações de qualidade, né? Então, a mãe de família que você falou, Célio, que pergunta para você, eu acho que ela vai sair um pouco melhor informada sobre essas
notícias enganosas que ficam sendo repetidas em alguns veículos de comunicação, que existe uma maconha terapêutica. Não existe maconha terapêutica. Nenhuma organização médica endossou o uso de fumar maconha como uma forma terapêutica. Isso não tem endosso científico nenhum, né? O que pode existir, eventualmente, a medicina nunca se opôs, né, é se um dos componentes da maconha, em situações excepcionais, possa ter um efeito terapêutico, aí você isola o componente, né, faz um medicamento e vai tratar aquelas pessoas que eventualmente possam se beneficiar. Acho que esse conceito é importante que as famílias saibam, né, que o atual governo e a atual gestão de vários ministérios não cai nessa lenga-lenga de que existe uma maconha terapêutica, né? O que a gente está alerta é que, infelizmente, o uso da maconha na adolescência causa prejuízo. É isso que as famílias têm que saber, que um setor importante do governo, né, um setor importante da saúde, da medicina, alerta sobre isso, né? Então, pelo menos a sociedade melhor informada, nós não cai nessa lenga-lenga. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu, infelizmente, no Canadá, que na Califórnia, como bem falou o doutor Quirino, que a população acabou tendo uma percepção de risco que a maconha não fazia mal. Veja o que está acontecendo na Califórnia, né, na população jovem, né, todas as evidências, né, dos estados que legalizaram, há uma piora da saúde mental dos jovens e adolescentes. Estados Unidos e Canadá estão pagando um preço enorme com essa nova geração. É isso que nós não vamos permitir no Brasil. Obviamente, o crime organizado é um grande desafio, não é que simplesmente a gente falar contra a maconha que resolvemos o problema, mas as famílias têm que saber que o governo e uma parte significativa da saúde não endossa o uso, né? E aí, obviamente, temos que criar políticas de prevenção que causem impacto na nova geração de jovens no Brasil. Mas acho que o primeiro passo, que é um passo importante, consistente, que o atual governo está fazendo, é de, olha, nós não vamos endossar a legalização. A partir daí, vamos tentar criar um sistema, e a própria governo tem uma série de políticas de prevenção que vão precisar ser ampliada. O grande desafio é não só estar fazendo o que já está fazendo, mas que tenha a população que precise, né, que nos rincões do Brasil recebam nas escolas, recebam nas comunidades informações de qualidade e uma ação de prevenção que produza resultado. Esse é o grande desafio nosso, mas eu acho que a população tem que saber que nós estamos nesse caminho e tem o desafio agora de uma população mais bem informada sobre os riscos da droga, e a analogia que se faz assim, nós temos um grande preço a ser pago pelo álcool, né? E as famílias pagam por violência, por abandono familiar, por briga entre casais por causa do álcool. Nós não precisamos de uma segunda droga que cause dependência legalizada no Brasil. Acho que eu sou um grande batalhador de que isso não possa acontecer, né? E falo e ajo como nesse sentido, né? E é por isso que está no meu radar a senhora que pergunta para você, Sérgio, né? O pai, a mãe que estão lá em todas as áreas do Brasil, é como fazer. Eu acho que o primeiro ponto é isso, é a gente se familiarizar com os riscos e não mudarmos a nossa percepção como pais, não mudarmos nossos valores de valores em relação à vida, em relação à não intoxicação, à não permissão da intoxicação dos nossos filhos. Eu acho que esse é um valor
fundamental, é um pilar da nossa sociedade que nós temos que endossar. Esse é um valor básico, é um pilar básico, e eu espero que a sua audiência comungue conosco sobre esse valor. Desculpa. A palavra está com o senhor, doutor. Bom, então, essa questão da maconha medicinal é um ponto que precisa ser discutido, esclarecido para toda a sociedade, porque, infelizmente, vários grupos de interesse têm se valido desse tema na tentativa de vender a ideia de que a maconha tem uma ação medicinal, o que, na verdade, não procede. Essa é uma grande farsa que tem se tentado vender para a sociedade brasileira. Então, em primeiro lugar, não existe nenhuma evidência científica de que a maconha fumada ou a maconha vaporizada possa ter alguma resposta para qualquer quadro clínico dentro da medicina. Essa é a primeira coisa. Também, enfim, há estudos mostrando que não há evidências científicas de que óleos de maconha possam ter ações terapêuticas. Então, também essa é uma outra questão importante para ficar claro aqui para as pessoas que estão nos acompanhando. O que acontece é que a maconha tem centenas de moléculas, né, e uma dessas moléculas, que é o canabidiol, apresenta uma ação terapêutica que existe, evidência científica de ação moderada do canabidiol, apenas, então, somente no presente momento, para ação terapêutica em crises convulsivas de má resposta a outros medicamentos na infância. Ou seja, então aqui nós estamos falando sobre uma possibilidade muito restrita, inclusive, do uso do canabidiol, e de apenas dessa molécula da maconha, né, derivada do cannabis. Então, o que nós temos hoje é isso. Existe uma molécula apenas, né, que é o canabidiol, que tem uma ação terapêutica comprovada para o controle de crises convulsivas na infância. E, inclusive, as entidades médicas brasileiras reconhecem o papel importante do canabidiol, que pese ser uma ação moderada, não ser uma ação tão impactante assim no controle das crises convulsivas, mas existe essa evidência científica, e as entidades médicas brasileiras, como o Conselho Federal de Medicina, Associação Brasileira de Psiquiatria, Sociedade Brasileira de Pediatria, Academia Nacional de Neurologia, essas entidades, então, endossam o uso dessa molécula nessa situação específica, né? Entretanto, o canabidiol não tem ação terapêutica comprovada até o momento para ser utilizado no tratamento de outras condições clínicas. E quando nós falamos de outras moléculas, né, que não o canabidiol, como, por exemplo, o THC, não existe nenhuma sustentação científica que respalde o uso dessas outras moléculas para o tratamento de pessoas que apresentam outros quadros clínicos. Então, essa é a questão que existe na literatura médica científica neste momento. Agora, o que acontece, enfim, é que, infelizmente, existem vários grupos de interesse que, por detrás de um discurso de ajuda, um discurso humanitário, preocupado com a saúde das pessoas, vão num passo a passo, se valendo primeiro dessa questão aí de que maconha teria uma ação medicinal, de que maconha é remédio. Nós vimos agora, né, nesse momento da epidemia pelo coronavírus, uma vergonha o que acabou acontecendo no Brasil. Uma série de veículos de comunicação, como o UOL, Extra, Catraca Livre, IG, enfim, Globo Rural, uma série de veículos de imprensa no Brasil publicando matérias, verdadeiras fake news, sobre a possível ação terapêutica da maconha no controle da infecção pelo coronavírus. Isso daí não é à toa, as pessoas precisam ficar atentas de que existe um movimento para diminuir a percepção de risco das pessoas em relação à maconha. Ou seja,
não é incomum, infelizmente, por conta desse trabalho diuturno em cima de se vender essa ideia de que maconha não faz mal, muito pelo contrário, maconha pode ter uma possível ação terapêutica. Então, por conta dessa ação da água mole e pedra dura, que a imprensa e que vários grupos de interesse têm realizado no Brasil, existe uma diminuição importante da percepção de risco das pessoas. Então, hoje não é incomum, infelizmente, nós encontrarmos no Brasil adolescentes que acreditam que fumar maconha causa menos danos do que, por exemplo, fumar cigarro de tabaco. Por quê? Porque a imprensa e outras áreas da sociedade veem de maneira completamente irresponsável tentando vender essa ideia de que maconha tem ações terapêuticas, enfim. Essa é uma situação muito grave. Existe um órgão ligado à ONU chamado Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes, que é a GIF. Esse órgão ligado à ONU publicou em 2018 um relatório muito consistente mostrando o que acabou acontecendo nos Estados Unidos. Nos países em que a maconha foi liberada, em que houve depois um aumento do consumo recreativo da maconha, enfim, um monte de problemas que nós acabamos de conversar aqui anteriormente, nesses estados americanos em que houve a legalização da maconha, primeiro se começou com uma possível liberação da maconha para uso medicinal. Né? Aí com isso daí, enfim, essa grande propaganda avassaladora em cima da maconha medicinal, diminuiu a percepção de risco das pessoas, da gravidade da ação da maconha na saúde das pessoas e todo o impacto negativo no conjunto social. Então diminuiu a percepção de risco naqueles estados, naquelas sociedades. Então o que acabou acontecendo é que acaba ficando mais fácil um segundo passo para a liberação da maconha, não só para uso medicinal, que é totalmente falacioso, totalmente mentiroso isso, mas acaba, enfim, ficando mais fácil para um segundo passo para liberar a maconha para uso recreativo, sempre se tentando vender uma ideia de que isso daí não traria tantos problemas, não traria impactos negativos para aquelas sociedades. Então, é esse movimento que nós precisamos atentar aqui para o Brasil. É importante que as famílias, que as pessoas, que a população entenda que a maconha causa uma série de problemas para os seus usuários, para as famílias e para todo o conjunto social. Diante dessa situação, então, hoje no Brasil nós temos uma posição muito clara em relação à contrariedade de qualquer ação para a liberação da maconha ou de qualquer droga. O que o Célio nos adiantou aqui é que houve um movimento por parte da Organização Mundial da Saúde, da OMS, que apresentou 6 recomendações para a Comissão de Narcóticos da ONU, da Organização das Nações Unidas, e essas recomendações tinham como objetivo, então, a redução do controle internacional sobre a maconha. Diante dessas recomendações, enfim, o governo brasileiro, então, acabou se debruçando sobre o tema. Eu, inclusive, estive na ONU, na reunião da Comissão de Narcóticos, em Viena, no mês de março deste ano, 2020. Nós acabamos, então, discutindo isso aqui no Brasil, no Conselho Nacional de Política sobre Drogas, no CONAD, e a decisão, com a posição favorável de todos os integrantes do CONAD, a decisão foi tomada de maneira absolutamente unânime de que a posição do Brasil será contrária às recomendações da OMS. Então, haverá uma outra reunião em Viena, agora em dezembro deste ano, e a posição do Brasil é contrária às recomendações da OMS. Simplesmente porque, primeiro, não há qualquer evidência da ação medicinal da cannabis, ação terapêutica da cannabis. O que há é uma molécula apenas, uma ação muito restrita, né, de acordo com as evidências científicas que nós temos hoje. E a outra questão, ao contrário, é que não só no Brasil, mas no mundo inteiro, os problemas com o uso da maconha são enormes, são gigantescos. Tem aumentado muito o consumo da maconha em todo o mundo. A estimativa é que quase 200 milhões de pessoas sejam usuárias de maconha em todo o mundo, 200 milhões de pessoas, e esse número só aumenta ano a ano, e
E todos os problemas, enfim, relacionados ao uso recreativo dessa droga são gigantescos em todos os países. Logo, então, nós, em Viena, agora em dezembro, defenderemos uma posição absolutamente contrária às recomendações da OMS, e nós trabalharemos internamente no Brasil para que essa situação de tentativa de reduzir percepção de risco da nossa população em relação aos grandes malefícios da maconha não aconteça. Já eu só queria endossar e me sentir orgulhoso do trabalho do Quirino e do Brasil estar participando desse debate internacional. E eu acho que não é só o voto do Brasil, mas o Brasil, quando se posiciona frente à Organização Mundial da Saúde, ele acaba influenciando um número de países muito grande. Então, o fato de nós termos uma política do governo federal muito sólida, né, levará para a Organização Mundial de Saúde, como já levou nessa última reunião em março, e levará agora em dezembro, essa liderança internacional que eu acho que é muito positiva e bem-vinda no Brasil. Eu acho que, infelizmente, alguns países perderam a liderança nesse debate, inclusive os próprios Estados Unidos e Canadá, e eu acho que é uma chance do Brasil muito boa de estar junto com a maioria dos estados, dos países no mundo. Não é um detalhe, desculpe, Alves, pegar esses minutos, né, nessa live, mas é importante esse debate. De nós, como brasileiros, nós estamos juntos com toda a Ásia, uma parte significativa da Europa, vários países africanos. Então, essa ilusão que querem passar aqui da mídia brasileira, que todo mundo vai legalizar a maconha, isso não é verdade. Isso não é verdade, e a fala do Dr. Quirino mostra isso. Quem participa de qualquer reunião internacional vai ver que isso não é verdade. E, infelizmente, os Estados Unidos e Canadá vão pagar um preço, nessa geração, muito grande de ter perdido a liderança no debate da maconha. Desculpa ter me alongado, sério, mas eu acho que esse pode ser talvez distante das famílias, mas não é, porque mostra uma solidez de política, né, e que vai acabar tendo um ganho na geração da gente não endossar uma falácia, uma mentira de que a maconha é uma droga que não faz mal. É sobre isso, doutor Ronaldo. Nós não podemos... A maioria das pessoas não tem as informações corretas, né? As informações que estão acontecendo lá fora, que estão acontecendo na OMS, na ONU, as informações são totalmente erradas e um investimento muito grande atrás, porque são poucas pessoas. Você pode ver aqui na live, tem alguns falando contra, na liberação, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas se você olhar, são as mesmas pessoas. Parece um movimento pago, né? Como você tem recurso para fazer em todos os lugares, em todas as lives do Brasil, nos Facebooks, nos Instagrams, nas notícias pagas, porque essas redes de informação e que o doutor Quirino falou, são todas notícias pagas. A imprensa, ela recebe aquilo que você pagou. Você não consegue. Por exemplo, nós fazemos várias ações maravilhosas. Nós somos comunidade terapêutica, fazemos várias ações maravilhosas. Você não vê ninguém buscando notícia de resultados. Nós fizemos uma live. Posso só aproveitar, Célio? Só para não esquecer que acho que tem uma história que ela é tragicômica, porque é quase engraçado se não fosse trágico. O ano passado a Anvisa, a agência regulatória do Brasil, enfim, sobre questão de medicamentos, drogas, enfim, a Anvisa colocou, enfim, para o debate, enfim, abriu um processo
para a liberação do plantio de maconha no Brasil. E nós, no governo federal, naquela ocasião, liderados pelo ex-ministro Osmar Terra, hoje deputado federal, nós tivemos uma posição bastante dura e clara, né, contra essa posição, enfim, que a Anvisa vinha levando, né, para o debate público aí, sobre a liberação do plantio de maconha no Brasil. E naquela ocasião, essa que é a história, então, naquela ocasião houve, né, um debate muito grande social, uma certa comoção, e a Folha de São Paulo, então a Folha de São Paulo, de um jeito bastante interessante, aí, a Folha de São Paulo publicou durante vários dias seguidos, em uma mesma página, duas publicações. Na parte de cima era uma matéria que colocava a maconha como um verdadeiro elixir, né, enfim, que ia resolver todos os problemas de saúde das pessoas, ia resolver todos os problemas de saúde, enfim, todos os problemas do mundo. E na parte de baixo, né, na mesma página, então na parte de baixo, a Folha de São Paulo publicava propagandas de empresas que queriam explorar o mercado da maconha no Brasil, num nítido e grosseiro conflito de interesse. Então, é disso que a gente está falando, né? São interesses que financiam esse tipo de prática jornalística. Então, a gente precisa ficar bastante atento em relação a essa questão. Agora, recentemente, tem um periódico chamado Agência Pública, que começou a publicar algumas matérias contra as políticas públicas, contra as ações que nós temos realizado no governo federal, e aí eu fui dar uma olhada, né, enfim, sobre as entidades que patrocinam esse periódico, aí, a Agência Pública, a Open Society do Jorge Soros. Eles colocam, inclusive, no próprio site do periódico, né, do globalista multibilionário Jorge Soros, né, que patrocina esse periódico, que vive publicando um monte de mentira, né, enfim, sobre as ações do governo federal. Então, mostrando esse conflito de interesse inaceitável, repugnante, que nós temos no Brasil, em parte importante da imprensa. Então, nós estamos chegando quase ao final, faltam alguns minutos, e nós conseguimos, né, lá no marco regulatório, no final do marco regulatório, está lá colocado que precisávamos de ter uma regulação do cuidado do adolescente em comunidade terapêutica, e não só em comunidade terapêutica, em acolhimento do dependente químico adolescente. Ele precisa de ser cuidado igual ao outro. Muita gente luta, né? Muita gente luta para ele ficar no sinal, usando droga, roubando, sendo explorado, sendo prostituído, mas ele não pode ser cuidado. O adolescente tem uma redoma em volta dele, né, que ele não pode ser cuidado. Doutor Quirino, não sei se o doutor Ronaldo Laranjeira já viu essa portaria na resolução do CONAD, que vai dar a oportunidade de cuidar melhor do dependente químico, não só em comunidade terapêutica, não, como um todo, do acolhimento, né? Fala um pouquinho, doutor Quirino, sobre essa resolução que conseguimos aprovar, graças ao bom Deus, né, no CONAD, para a gente cuidar melhor dos nossos adolescentes. Célio, o que nós precisamos no Brasil, na verdade, é a oferta por parte do poder público de cuidado de qualidade, e cuidado, na verdade, dentro de uma rede assistencial que de fato possa ajudar a cumprir o seu papel de ofertar o tratamento e assistência às pessoas com dependência química de acordo com a necessidade dos indivíduos. Isso, inclusive, é o que está na lei. A Lei 10.216, de 2001, o seu artigo 2º, reza que a oferta de cuidado para as pessoas com transtornos mentais e dependência química precisam ser consentâneos, precisam ser de acordo com as suas necessidades. Então, nós precisamos de uma rede plural, e as farmácias terapêuticas precisam fazer parte dessa rede. Eu tenho trabalhado nesse sentido, né, enfim, com a ajuda de vocês todos, né, das comunidades terapêuticas, de parte importante da academia, e aqui agradeço em público ao professor Ronaldo Laranjeira, primeiro pela sua inspiração,
no nosso trabalho, né, ao nosso trabalho, e por conta de todo o apoio que o professor Ronaldo Laranjeira tem nos dado desde a época em que eu vinha trabalhando na área de saúde mental no Ministério da Saúde. Então, desde aquela ocasião, desde 2017, que eu estava no Ministério da Saúde, todo o trabalho que eu venho tentando realizar é para ampliar a possibilidade de oferta de cuidados. Então, quando nós pensamos em dependência química e em transtornos mentais de maneira geral, nós precisamos pensar de que as pessoas apresentam necessidades distintas e complexas. Então, a oferta de cuidado precisa ser de acordo com essas distintas necessidades das pessoas. Então, nós precisamos de comunidades terapêuticas, nós precisamos de hospitais psiquiátricos, nós precisamos de hospitais gerais, nós precisamos de clínicas especializadas, de ambulatórios, enfim, nós precisamos de uma gama de serviços, nós precisamos da atenção básica, nós precisamos, na verdade, de uma gama de serviços voltados para a atenção às pessoas. Não é possível mais no Brasil que, por conta de questões absolutamente ideológicas, ideologias totalmente ultrapassadas, extemporâneas, furadas, mofadas, não é possível mais que nós coloquemos em risco a vida das pessoas. Então, isso, na verdade, nós não permitiremos mais que aconteça no Brasil. O governo federal tem trabalhado, né, nessa gestão para a oferta de tratamento para as pessoas de acordo com a sua necessidade. E o tratamento em comunidade terapêutica vai, então, nesse sentido. É mais uma oferta, e uma oferta muito importante de cuidado para as pessoas com transtornos mentais, com transtornos relacionados ao uso de álcool e outras drogas, tanto adultos quanto adolescentes. E o CONAD agora, então, o Conselho Nacional de Polícia sobre Drogas, publicou uma resolução que regulamenta o cuidado dos adolescentes nessas entidades, obedecendo, obviamente, todo o regramento que existe no Brasil. Então, Constituição, Política Nacional sobre Drogas, Lei de Drogas, o ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, enfim. Então, a ideia é que nós, com essa ação, possamos ampliar cada vez mais a possibilidade de cuidado para as pessoas com dependência química. E para finalizar, então, aqui a minha participação, Sérgio, eu te agradeço. Eu só gostaria de dizer às pessoas que estão nos ouvindo, a maioria das pessoas no Brasil, a maioria da nossa sociedade, em que pese todo esse trabalho que alguns grupos de interesse vêm realizando para a diminuição da percepção de risco das pessoas em relação à maconha, a imensa maioria das pessoas no Brasil é contra a liberação das drogas, né? Não existe sequer uma enquete, uma pesquisa que mostre o contrário. Então, na verdade, enfim, por detrás dos argumentos absolutamente falaciosos e mentirosos de grupos de interesse que querem liberar as drogas no Brasil, há então uma série de pessoas que vêm trabalhando pela liberação da maconha no Brasil. Por trás, então, dos argumentos totalmente falaciosos, há uma série de grupos trabalhando pela liberação da maconha no Brasil. Há os grupos dos socialistas gramscianos, por exemplo, do PT e do PSOL, que não se cansam em trabalhar pela degradação do tecido social em nosso país, aos globalistas que trabalham pelo enfraquecimento da soberania dos países para imporem a sua ganância de poder e para tentar impor aos países a sua ganância de dinheiro, e esses grupos globalistas que acabam financiando parte considerável das ações favoráveis à liberação das drogas no Brasil. Esses grupos globalistas, por exemplo, como aqueles que sustentam a ONG Open Society, do globalista multibilionário Jorge Soros, aos pseudo-intelectuais, pretensos defensores dos direitos individuais, inclusive boa parte deles usuários contumazes de drogas, né, que buscam os seus 15 minutos de fama. Nós temos os defensores da criação do mercado da maconha, que são representantes da indústria da maconha, são médicos que não seguem as evidências científicas e as normativas das entidades médicas, como o CFM. Nós temos as autoridades corruptas
que querem ganhar o seu dinheiro sujo nesse cenário. E o mais importante, enfim, e pior que acaba acontecendo é que, no melhor estilo gramsciano, esses grupos aparelharam nos últimos anos e povoaram no Brasil as mais diferentes instituições no nosso país, como, por exemplo, a imprensa, as escolas, universidades, poder judiciário, os ditos órgãos de controle social, como conselhos de políticas públicas. E esses grupos contam com importantes recursos, parte considerável desses recursos advindos da indústria da maconha e dos movimentos globalistas internacionais, como a ONG Open Society do multibilionário globalista Jorge Soros. E no Brasil, nós temos uma série de entidades que defendem essa pauta da liberação da maconha, da liberação das drogas, e que são financiadas, então, essas entidades, por esse recurso todo que abunda para essas entidades. Aqui a gente está falando de meios de comunicação, eu acabei de falar aqui da agência pública, nós temos, por exemplo, institutos como o Instituto FHC, o Instituto Igarapé, a Plataforma Brasileira de Política sobre Drogas, a Fiocruz, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, enfim, a gente tem uma série de entidades no Brasil que tem conflitos de interesse claro em relação a esse tema, porque recebe dinheiro para defender essa pauta. E a gente precisa ficar muito atento no Brasil em relação a isso, porque nós não podemos baixar a guarda. A sociedade brasileira, as famílias brasileiras precisam ficar atentas a esse movimento que é muito forte, que tem muito recurso e que querem, de todo jeito, pelos mais distintos motivos, a liberação da maconha no Brasil. Nós precisamos fazer frente a isso, porque, na verdade, uma situação desse tipo, da liberação da maconha, infelizmente, só trará aumento dos problemas, como nós já falamos, e, infelizmente, parte considerável também desses movimentos acabam utilizando estratégias ardilosas, como, por exemplo, acabam se valendo de dramas pessoais, de dramas de famílias que apresentam crianças com problemas. Esses grupos se escondem atrás disso para ficar, enfim, vendendo a ideia na sociedade de que a maconha precisa ser liberada, que tem ação terapêutica, e isso só ajuda a diminuir a percepção de risco da droga na sociedade. Isso já foi alertada pela GIF, pela Junta Internacional de Fiscalização sobre Entorpecentes, que é um órgão importantíssimo que é ligado à própria ONU. Então nós não podemos permitir que esse movimento reine no Brasil e acabe se valendo então da mentira, da enganação, para que chegue então a alcançar a sua finalidade, que é a liberação das drogas no país. Então, muito obrigado, Célio, parabéns mais uma vez pela iniciativa, obrigado, professor Ronaldo, aí pelo seu trabalho, pelo seu apoio, e estamos juntos nessa caminhada. Doutor Ronaldo, tem 5 minutos para... Primeiro quero agradecer. Eu agradeço, e eu acho que é fundamental para a democracia brasileira de termos um debate consistente e científico. Eu absolutamente concordo com o Quirino. Assim, existe eu chamo de um lobby da maconha no Brasil, instalado nos veículos de comunicação. Se você se pautar só pelos veículos de comunicação, não importa se são jornais ou são televisões, você fica com a sensação que a maconha vai ser legalizada amanhã e que todo mundo apoia. E quando você faz pesquisa, eu fiz essa pesquisa domiciliar, e a própria Folha de São Paulo, quando o Datafolha mostra que quase 80% da população brasileira não apoia a legalização. Então, apesar de todo esse esforço desse lobby ativo nesses veículos de comunicação, financiados com dinheiro internacional, mas é um grupo muito forte e consistente, porque tem a mídia a seu favor. Apesar disso tudo, a maioria, os valores familiares continuam fortes no Brasil. O pilar, né, de que tem uma família e zela
diariamente por essa família, vê que é incompatível os valores familiares e o uso de drogas. E achar que a maconha vai ser diferente, que ela é uma droga diferente, ela não é nada diferente, né? E eu tenho que terminar aqui como eu comecei, quer dizer, a maconha que se consome hoje é bem diferente de 30 anos atrás. É uma maconha mais forte, e o mercado de maconha, como o próprio Dr. Quirino salientou, ela se transformou num produto complexo, né? A maconha vaporizada, a maconha por cigarro eletrônico, essa é a nova onda da maconha. Isso, do meu modo de ver, é um fator incompatível com os valores familiares, né? Essa rede, essa tendência de globalista, que a mídia do Brasil foi contaminada, as escolas foram contaminadas por essa visão, é incompatível com os valores da família, os valores da saúde dos indivíduos. É isso que eu acho que a live como essa serve para ventilarmos esse... Não nem falar de outro lado, é um lado científico, um lado de valores familiares que, felizmente, o atual governo está em sintonia com as famílias e toda a rede de proteção, com essas famílias, com a maioria das religiões, não importa a denominação, a maioria, porque são valores muito importantes que é incompatível com o uso de drogas. Acho que obrigado aí, doutor Quirino, obrigado, Célio, obrigado pela essa oportunidade e parabéns por esse... Eu preciso dar uma informação a vocês. Primeiro, você que está aí, ajude a Fazenda da Paz adquirindo esse livro, a nossa história, junto com a Fazenda da Paz, é uma coisa só. R$30, você vai estar ajudando a Fazenda da Paz a salvar mais vidas. Outra informação, doutor Ronaldo Quirino, queria deixar em público também, a FENACT oficializou um documento ao Conselho de Política sobre Drogas do Estado de São Paulo, que eles lançaram uma cartilha, e essa cartilha ela vai totalmente contra as ações que o governo federal, as políticas que foram trabalhadas desde 2010, e hoje começou na mão do deputado Osmar Terra, e hoje lançou uma cartilha que está envolvendo os conselhos para engessar o acolhimento, ou seja, o acolhimento hoje é buscando a abstinência. E quando você passa a atrapalhar e diferenciar o acolhimento com essa cartilha de São Paulo, eu quero mandar para o senhor esse ofício que nós já protocolamos no Conselho de São Paulo, em nome das comunidades terapêuticas de São Paulo, não podemos engessar um trabalho que já temos uma lei nacional, nós temos um marco regulatório, nós temos agora o marco regulatório para acolher adolescentes, nós temos a RDC 29, né? Nós temos tudo aquilo que é necessário para o Brasil, né? Nós temos o edital de fiscalização das comunidades terapêuticas, que é duríssimo, né? Você tem que estar muito bem para receber uma fiscalização do edital. Então, nós estamos encaminhando, já protocolamos no Estado de São Paulo, um pedido para melhorar essa cartilha conforme a lei nacional. Eu vou encaminhar para o senhor esse documento que nós protocolamos para o Conselho de São Paulo, correto? Eu quero agradecer a todos. Só para aproveitar, já que você falou sobre isso, eu queria te parabenizar por essa iniciativa. Sim. É muito importante. Nós temos buscado, enfim, só para aproveitar a ocasião, Célio, no governo federal, nós temos buscado o trabalho conjunto com gestores públicos estaduais, municipais, temos buscado nos aproximar dos conselhos. Entretanto, não é possível que ações locais acabem causando prejuízo para as comunidades terapêuticas e, consequentemente, para as pessoas que precisam de cuidado, ações que vão absolutamente na direção oposta da política nacional, que busca diminuir barreiras de acesso, que busca ofertar tratamento cada vez mais efetivo para as pessoas. Então, meus parabéns para você, e você sempre conta com o nosso apoio aqui no governo federal.
Infelizmente, o Estado de São Paulo vai na contramão do mundo, né? Infelizmente. Infelizmente. E parabéns, são poucas pessoas. São poucas pessoas que infelizmente. O Estado de São Paulo tem que se envergonhar do que está se fazendo aqui no Estado de São Paulo, infelizmente. Mas eu agradeço a sua protagonismo, Célio. É porque nós lutamos para um bom trabalho no Brasil todo, né? Não podemos ficar sentados aqui na nossa casa cuidando do que é nosso. O dependente químico ele precisa do cuidado no Brasil todo e poucas pessoas não pode modificar o que o Brasil está construindo. Isso já vem há 10 anos e nós participamos, o senhor participou de muitas coisas no CONAD, construímos várias ações e nosso tempo acabou, passei já 5 minutos, eu quero agradecer a vocês, infelizmente nosso deputado Osmar Terra, que começamos junto essa transformação da lei, conheci o doutor Quirino lá em 2017, mudando realmente e trazendo abstinência e trazendo tudo que se possa fazer e melhorando os desmandos que tinha de primeiro na saúde mental. Dá os parabéns a todos. Nunca podemos esquecer que é um marco que aconteceu 30 anos de desmando na saúde mental e hoje ela está organizada. Então, agradecer a vocês, agradecer ao doutor Ronaldo, e vamos ter mais muitos anos de luta ainda para ajudar as pessoas. Muito obrigado. Essa foi uma live muito boa, e muito obrigado. Até quarta-feira, que é o dia das comunidades terapêuticas aqui na nossa live. Fique com Deus. Até a próxima. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Tchau, Célio. Tchau, professor. Até mais. Bom final de semana.